Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago, antes de mais, já estão a ver aqui, nós estamos aqui no novo cenário, novo estúdio, onde podem ver aqui a minha pessoa e a convidada de hoje. Temos aqui a Mariana Silva. Silva Filipa. Eu disse Filipa, tu é que percebeste mal. Atrás de ti é o que tivemos a falar, né? Que eu estou a tentar fazer aqui uma alteração. Aceito sugestões. Atrás da Mariana, o que é que eu devo colocar? Existe ali o logotipo, exato, pendurei, mas infelizmente ainda estamos numa fase de reestruturação. Tenho uma sugestão. Diz-me. Um quadro com a minha cara. Não, obrigado. Temos aqui, infelizmente, uma situação com o microfone. Vou estar aqui também a falar com uma dificuldade. Isto é apenas temporário, malta. Temporário. Isto aqui as pessoas têm que se adaptar conforme os tempos, conforme as dificuldades, conforme os problemas. E como sabem, eu sou incancelável. Voltando aqui à conversa. Mariana, como é que estás e como é que te sentes? Sinto-me bem. Estamos aqui em tempos de guerra, pelos vistos. Tempos de guerra. Então, estás aqui com um cenário perfeito, mais íntimo, mais próximo. A brincar. Como é que estás e como é que te sentes? Normal. Fizeste uma longa jornada até chegar aqui, não é? Verídico. Fiz 4 horas, quase. Aveiro. Não, fiz 4 horas e 15 pai. Exatamente, é senhora. É de salientar que tu também fizeste uma certa pressão, não é? Eu tenho tendência a meter pressão nas pessoas, peço desculpa. Pois, fizeste uma certa pressão só para poder participar. Ali o coisa, vou pedir para mudares porque estás muito apaixonada por ti. Vou pedir para retirares, virares ao contrário. Exatamente, vira. Vai, Mariana. Vira, exatamente. Vira mais. Exatamente. Primeira pergunta que eu te queria colocar. Na tua opinião, tu acreditas que os homens é que vão atrás das mulheres mais novas ou as mulheres mais novas é que vão atrás dos homens mais velhos? Deixa-me refletir, consoante as minhas experiências. Os homens mais velhos é que vão atrás das mulheres mais novas. Achas que é ao contrário? Onde é que foste buscar essa ideia? As experiências de vida. Elabora, por favor. Não consigo dar nenhuma situação específica, não me estou a lembrar, mas assim que lembrar posso dizer. Eu estou a tentar me lembrar da primeira relação que eu possa ter tido com o homem mais velho. Mas foram todas. Todas o quê? Todas as minhas relações foram com homens mais velhos. Então, talvez eu possa... Nós temos essa tendência, não digo que não. Acho que nós mulheres temos a tendência de ir para homens mais velhos, mas vocês também têm a tendência de ir para mulheres mais novas. Meninas. Não creio, mas pronto. Eu não te cheguei a perguntar, não é? Como é que... Quantos anos, o que é que fazes? Estado civil? Vai haver interessados? Minha cara, desculpem. Mariana, 20 anos, estudo Comércio Internacional, Comércio Internacional, Estado Civil. Numa situação, estou a brincar, estou solteira. Não existem mulheres solteiras, apenas não assumidas. Qual é que é a tua opinião sobre essa frase? Acho que possam existir mulheres solteiras, mas acho que também possam existir mulheres não assumidas. Pode existir os dois. Ok, então não vais dar nenhuma resposta concreta. É sim, ou como é que é? Gostas da noite ou gostas do dia? Gosto da noite e do dia. É só porque eu acho que possam existir os dois. Claro que muitas mulheres podem estar à espera de estar a ser assumidas, por isso é que estão solteiras. Mas também acredito que hajam mulheres que estão solteiras por opção. Por fases da vida. O que é uma mulher solteira por opção? Uma pessoa que está... Não há mulheres solteiras por opção. Não, imagina, uma pessoa que quer construir a sua carreira profissional, trabalhar em si. Claro que não vai ter um homem como prioridade e talvez não quer nada sério. Na minha humilde opinião, as mulheres normalmente querem ser assumidas, porque quando vais para um registro, a maior parte delas, quando entramos podemos até ir pelas aplicações. Nas aplicações, muitas delas dizem, não quero one night stand, estou à procura do meu príncipe encantado. Elas não dizem, estou à procura do meu príncipe encantado, mas dizem que não querem ONS, one night stand. No entanto, os homens vão sempre com o intuito de sexo. E eles, quando estão a falar com várias mulheres, diversas mulheres nessas plataformas,
elas todas, quase todas, querem uma relação. O que quer dizer que os homens estão à procura de sexo e as mulheres estão à procura de relação. Eu sei, mas estás a pegar numa percentagem das mulheres e essa percentagem de, por exemplo, da aplicação não corresponde aos 100% das mulheres. Nós estamos a falar da percentagem total das mulheres, não só das mulheres da aplicação. Então, mas qual é que é a percentagem? Não sei qual é que é a percentagem das... Qual é que é a coisa que é 100% a representar as mulheres? Não há. Lá está. Bem pensado. Lá está. Não, mas estás a tirar essa conclusão de uma situação específica. Estou a falar das mulheres em forma geral, no dia-a-dia, na vida. As mulheres, de forma geral, não são aquelas que também têm acesso às redes sociais? Sim, mas uma mulher para ir para o Tinder é porque está à procura de alguma coisa. Sexo ou uma relação está à procura de algo. E quando digo que uma mulher quer estar solteira por opção, é uma mulher que não está à procura nada disso e nem vai procurar isso. Como eu disse, uma mulher que está focada no trabalho. Uma mulher que está focada, sei lá, no seu estilo de vida, em melhorar hábitos. É por opção. E provavelmente pode ter redes sociais, mas não está focada nisso e não anda à procura disso. E tu estás focada no quê agora? Bem, eu, em relação a este aspecto, eu estou focada em acabar o meu curso, né? Que aquilo está mais lixado que sei lá o quê. E depois vou logo saber. Mas estou um bocado focada em melhorar os meus hábitos. Isso não quer dizer que eu não procure alguém ou que não esteja com ninguém. Mas talvez vai ser uma prioridade. Não vai? Com 20 anos já quantos namorados é que já tiveste? 2. 2 namorados? 2 namorados. Duraram quanto tempo? Primeiro, 1 ano e meio, por aí. Tinhas quantos anos? 14 aos 16. Primeira paixão, nunca se esquece. E 16? Depois só comecei a namorar outra vez para aí aos 18 e acabei este ano. O que é que foi? Estás no bom caminho. Estou no bom caminho porquê? E curtes já não se menciona, pois não? Como assim? Pá, não sei, a vossa geração, o que é considerado hoje em dia curtes? Envolveste com alguém? Exatamente, antigamente, no meu tempo, curtes, era beijo. Curtes era uma pessoa que beijavas. Sim. Hoje em dia, curtes é uma pessoa que tem todos os benefícios que ele quer, ou ela, supostamente. Sem serem namorados. Sem serem namorados. Sim, o que é que tem? Claro que eu não vou mencionar isso. Sim, mas é muito mais que os namorados. Sim. E não achas isso um bocadinho peculiar? Tu achas? Eu creio que sim. Tudo normal. Não, vais-me dar respostas concretas, então agora não vais também me bloquear. Não, imagina. Se foram mais que namorados. Talvez neste momento da minha vida eu não acho tão normal, mas na altura que eu fiz essas coisas achava normal, por exemplo. Eram fases da vida, as pessoas têm fases da vida. Na altura? Sim, era quando era mais nova. Semana passada? Não, 4 anos. Pai, 3 anos atrás. 3 anos. Antes do Covid. Eras uma criança? Sim. Uma adolescentezita. Agora consideras-te adulta? Jovem adulta. Não considero adulta, não tenho contas para pagar, não tenho tarefas domésticas assim para fazer. Pressão do trabalho e pressão da sociedade como uma adulta comum. Vivo em casa dos meus pais, estudo. Jovem adulta. E na tua opinião as relações não estão a durar muito tempo porquê? É um bocadinho difícil fazer-te essa pergunta porque tu ainda estás numa fase inicial também. Acho que pela minha experiência e pelo que eu vejo, pela facilidade de troca. Facilidade de troca ou opções? Pronto, é isso, facilidade de poderes trocar, tens várias opções. Tanto o homem como a mulher? Sim. Nunca ouviste aquele meme de... Certeza? Sim. O homem tem várias opções? Se calhar não tem tantas quanto a mulher, mas tem. Ok. Mas tem. E é como aquele meme que está na internet que é: se um homem não muda por ti, muda tudo, homem. Por exemplo. Há muita facilidade. E qual é a tua opinião sobre isso? Acho que uma pessoa não deve mudar. Como é que é de explicar também? Depois depende da situação. Se uma pessoa deve mudar pela outra porque a outra pediu, não.
tem que ser voluntário, os teus comportamentos e as tuas atitudes. Eu não posso cobrar à outra pessoa. Se ela não está a ter aquela atitude voluntariamente, eu posso cobrar 5 dias, a pessoa vai corresponder, passado esses 5 dias vai voltar ao mesmo. Tem que ser voluntário. Agora, depende da atitude. Talvez uma atitude, se for pequena, não me faça mudar de homem. Depende da atitude. Agora, se for algo que me incomoda mesmo e que a outra pessoa não está disponível para mudar, ou eu não estou a ver isso, e se for mesmo incomodativo para mim, que me faça não querer estar com aquela pessoa, me faça sentir mal, talvez eu mude de pessoa, não é? Tudo depende da situação, do contexto. Na minha humilde opinião, eu acredito que as opções vieram a afetar mais as mulheres, porque as mulheres é que hoje em dia têm mais opções. E essas opções afligem de que forma as mulheres? Elas pensam, ok, estou a falar com este bacana, este gajo tem que ser original, misterioso, sedutor, carismático e empreendedor. E ele, para ser isso tudo, temos que englobar aqui muitos anos de vida, muitos anos de experiência e ao mesmo tempo ser jovem. E quando isso acontece, a maior parte das vezes, o que é que vai normalmente impactar? Vai impactar na dinâmica entre os homens e as mulheres. Porque as mulheres depois acabam por, obviamente, ou homens mais velhos, porque normalmente para ter essas coisas todas têm que atingir uma certa idade, e os rapazes da própria idade dela, ela não se sente interessada. Independentemente do que possam dizer, de uma forma quase que involuntária, impacta na forma de pensar daquela mulher, impacta as experiências, impacta a mentalidade. Porque tudo aquilo que é providenciado antes da altura, da idade daquela própria pessoa ter como experiência, acaba por afetar mentalmente ela. Sexo antes de se tornar adulto ou adulta, ter muito dinheiro antes de ter trabalhado para poder ter conquistado, muitas dessas vertentes têm que ser vistas em antemão. Porque nós acreditamos, ok, essa pessoa tem que ter isso tudo, mas numa fase inicial ou muito jovem. O que é que vai acontecer quando uma pessoa tem facilmente acesso a dinheiro? Torna-se uma drogada, infeliz. Porquê? Porque não conquistou aquilo. O poder ou o vício da conquista é muito superior do vício de algo de ser dado. Tanto é que quando nos oferecem prendas, depende do contexto, mas quando nos oferecem prendas, nós perdemos facilmente a vontade ou a necessidade daquela própria prenda. Mas quando é algo que nós trabalhamos bastante para conseguir, não quer dizer que também não percamos o interesse por aquilo. Mas leva mais tempo a perdermos interesse. E depois estás a dizer isso, mas também deste esse exemplo, mas esse exemplo também pode ser aplicado nas relações, basicamente é o que estás a querer dizer. Exatamente. Ok. By the way, lembrei-me de uma coisa quando estou... O que é by the way? Tipo, uma parte. Pode usar, eu sei o que é. Okay. É que vai para provocar. Agora esqueci-me, isto vai-me acontecer super. Espera, deixa-me tentar. Estás muito focado em olhar para a câmera. Os gajos vão-te criticar, vão-te dizer, para de olhar para a câmera. Então, mas eu lido bem com as críticas, amores. Não, olha para mim. Ok, mas eu sei que estou um bocado, mas podem falar à vontade. Olha. Eu já fui falada muito, eu sei lidar com críticas. Olha para mim. Ok, vou olhar para ti. Em relação, quando tu falaste de as mulheres... Olha para mim, mas não mantenha o teu perfil à mesma. Para poder captar a tua... Desculpa, eu sei, também estou a ser contraditório. Ok. Não, é para tu teres o teu plano. Ok. Quando tu falaste de nós mais novas procurarmos talvez, ou se os homens nos procuram a nós, lembrei-me que talvez possamos ser nós a procurar os homens. Porque nós... Jura? Sim, agora que fez ali um bocado de luz. Eu posso ser um bocado contraditório ao longo deste podcast. Jura? Não, estou só a avisar, porque eu sou assim um bocado confusa, para ser sincera. Sabes o que é que eu acho? Eu acredito que vocês numa fase muito inicial, muito inicial, é por isso que as pessoas pensam que eu sou baixinho. Isto é fundo, a malta, não pensa que eu sou baixinho, porque as pessoas hoje dão-se comigo, pessoalmente, e dizem, o gajo, afinal é... Mas isto aqui, a mesa é alta e a cadeira é funda. Ela... Tenho 2 almofadas. Exatamente, por isso... Isto aqui, ainda estamos numa fase de adaptação. Peço desculpa estar novamente a fazer essa menção. Mas eu acredito que as mulheres sentem-se mais atraídas por homens mais velhos por causa disso. Porque os homens já começam a ter um maior entendimento das mulheres, um maior entendimento sobre as manhas que elas têm
e como saber levar. Mais ou menos, eu acho que é pela mentalidade. As mulheres crescem mais rápido. Então, obviamente, se eu for ter Onde é que há provas disso? Isso é mentalidade. Isso é conversa. Não é conversa. É notória. Fica bicho aí. Pois olha, ficou nervoso, pegou o comando, muito para cima, foi o que aconteceu quando se diz as verdades. Pronto, as mulheres têm a tendência, pelo menos pelo que eu vejo, a amadurecerem um bocado mais rápido. Não estou a dizer que são todas, há exceções, e dos homens iguais. Então, obviamente, que talvez eu com 20 anos sinta que um rapaz de 20 anos não está ao mesmo nível de maturidade que eu, então vou para um de 24. Claro que depois isto vai influenciar um bocado naquilo que tu falaste num podcast que eu senti muito, que é, tu deste um exemplo, se o teu ex-namorado te leva ao Corte Inglês, tu no teu próximo já vais querer, ou não vais aceitar menos que isso, entre aspas. E acho que depois já bate, porque eu, por exemplo, tenho 20 anos, encontro um rapaz de 23 porque sinto que um de 20 não está na mesma mentalidade. Começo a andar com um de 23. Começo a estar ali numa mentalidade mais de... Pronto, a aprender mais. Depois, apanho outro 23, já é tipo... afinal não tem assim grande mentalidade. Depois vamos assim, crescendo e aumentando as idades dos homens. Mas esclarece-me isso aí da mentalidade. O que é mentalidade? O que é um homem com uma mentalidade madura para ti? Para mim? Sim. Eu não vou dizer o que é um homem para mim, basicamente, depois da ligação à mentalidade. Rapaz, são qualidades, mas é para mim, talvez para as outras pessoas não, mas exato, é a minha opinião. Que sabe comunicar, sabe falar, sabe estar. Que seja... O que é que foi? Já viste os episódios, né? Alguns episódios. Já viste alguns episódios, né? Não deves ter visto muitos, mas eu sempre quando faço essa pergunta digo, mas isso até serve uma forma de fazer um filtro do que é que a pessoa entende sobre ti. Quer seja do negativo ou positivo. Ela vai-te dizer nessa pergunta, respondendo uma pergunta que tu puseste aleatória. Sempre quando eu faço essa pergunta do que é que vocês acham atraente no homem, ou quais são as qualidades que vocês acham que um homem deveria ter, normalmente a descrição que vocês fazem é a descrição daquilo que vocês estão a experienciar momentaneamente. Isso é bom, sem dúvida, se calhar até é apelativo àquilo que supostamente vocês já têm como consideração de uma forma posterior. Contudo, há muitas outras vertentes, lacunas, que vocês não se vão lembrar. Porquê? Porque aquilo que vocês estão a experienciar momentaneamente é aquilo que vocês vão relatar. Eu quero um homem que saiba falar, comunicar, saiba estar e tudo mais. Mas, no entanto, vocês não mencionam uma pessoa que apresenta resultados, uma pessoa com objetivos, e quando é objetivo... Não me deixaste acabar de falar. Estava eu a dizer, um homem que saiba estar a falar, com objetivos. Um pai de família. Pode ser um pai de família em que tu não és a mãe da família? Para mim? Sim. Neste momento não. Quem sabe se a minha maturidade não pode mudar. Talvez daqui aos 25 encontro o homem da minha vida perfeito com um filho e eu até... Não sei, aceito. Mas estou a dizer agora. Tenho 20 anos. Desculpa, da idade. 20 anos. Sim, estavas a dizer. Podes beber água. Sim. Tens de concentrar na conversa, pá. Estás muito distraída. Eu sou assim. Peço desculpa. Estás muito distraída. Mas eles vão dizer, tu és assim, mas isso não tem nada a ver com o episódio que nós estamos a consumir. Fala, responde. Mas nunca saber muito o que eles dizem. Tá bem. É o meu público, pá. Desculpem. Vamos lá, vamos focar. Mas eu peço desculpa porque eu sou um bocado abananada. Não sei a palavra certa. Uma pessoa meio cabeça no ar. Exatamente. Sou muito assim, peço imensamente desculpa, um bocado confusa. Estás com muitas ideias em cima e tens de focar na conversa que estamos a ter. Por isso é que depois estás-me a dar respostas que acabas de não conseguir refletir, porque estás a olhar para a câmara, estás a pensar em outra coisa. Verídico. Vamos focar. Se quiseres que eu apague a luz para ficar um bocadinho mais íntimo. Não. Que eu apague, não, tu é que vais apagar. Eu acho. Né? Mas eu acho que com o episódio a coisa vai fluindo. Ok. Pelo menos. É que normalmente nos primeiros 5, 10 minutos é aí que eles veem se de facto vale a pena não avançar no episódio, ouvir o episódio. E já devemos entender que está complicado, mas pronto. Pois, mas isto promete. Eu é que preciso me abrir, não é abrir, descontrair. Em falar de abrir. Não, estou a brincar, vá, diz lá. Não, o que é que tu ias dizer?
Não, já vamos lá chegar. Não, mas podes falar. Porque é para captar a atenção da malta, temos que logo falar qualquer coisa de sexo. Não, mas podes falar. Não, podemos falar, mas vamos avançar. E depois pode ser que isso surja outras conversas em relação a relações. Não sei, mas podes falar. Não, mas relativamente a isso, o que é que faz um homem? O que é que faz um homem? Sim, objetivo. Deixa eu pensar. Ok, um homem. Então, é isso, tem que saber falar e estar. Há muitos homens que são bonitos, corpo, carinha ali pintada a Deus grego. Pelo menos para mim, não importa. Vou-me sentar para jantar com ele, abrir a boca, não dá, não vale a pena aquilo. Dá vontade de dizer, olha amigo, fecha a boca e meia volta e vai embora. Pelo menos para mim. Que eu procuro sempre aprender com outra pessoa. Por mais que eu vá a um encontro e que eu não sei o que é que possa sair dali, eu procuro sempre aprender e tirar o positivo e aprender algo. Então, o que é que me adianta ir a um encontro com uma pessoa que é só físico? Não me adianta, pelo menos na minha perspectiva. Então, tem que ter conteúdo, um homem com conteúdo. Um homem que não seja... Deixa-me arranjar uma boa expressão. Que não... Aqueles homens que veem um rabo de saia já estão logo em cima, tipo cães. Não sei se aqui a expressão cão é o mesmo. Tipo, homem que vê um rabo de saia já está a ir. Isso também. Não, isso não é bacana. Estou a dizer coisas que não são bacanas também. Pronto, um homem com objetivos, mas também tudo depende da fase da vida. Até podes arranjar alguém que tenha um bocado os mesmos objetivos que tu e até te dês muito bem, mas não estejam em boas fases da vida, estejam em fases da vida diferentes. Eu, por exemplo, se olhar para trás, talvez já tive pessoas ótimas para estar comigo, mas não estava na fase de querer alguém sério. E perdias. E agora olho para trás e fico fogo. Ele era um rapaz bom. Tem muito a ver também com a fase da vida, com o momento. Tem, talvez já encontros que o primeiro é muito mau, mas depois o segundo já é bom. Depende muito. Lidar com pessoas é complicado. Eu tenho aqui um vídeo. Acho que vale a pena vermos. Medo. Mete. Acho que tenho aqui. Não, tinha que abrir. Mas podemos fazer publicidade aqui do meu Instagram. Publiquei hoje sobre relações, como é óbvio. Não publico outra coisa a não ser relações. Mas já quem entenda isso como falar mal de mulheres. Deem-me aqui um instante que, como estou sem um rato, os americanos chamam isso de struggle streaming. Struggle streaming é quando estás com muitas dificuldades. Isto é aquilo que tiveste a falar. Podemos reiterar novamente. Sobre uma mulher que já experienciou muitas coisas e depois acabam por ficar dessensibilizadas. Normalmente as mulheres ficam dessensibilizadas depois de tanto contacto com vida boa, demasiado sexo, e acabam depois tipo levar tanta fasquia que depois a sensibilidade acaba por se perder. Sim, não digo. É verdade. Vamos partilhar aqui isto. She knows all the features. She's like, could you turn the back massage on? I'm like, bitch, how do you know there's a back massager in my G-Wagon? She's been in the fucking car, bro. She's not impressed. She was in a Lamborghini yesterday and a McLaren, something that she's not experienced. Say I'll pull up in the G-Wagon. I'm in Miami. Girl gets in. She knows how to use the doors. She knows all the features. She's like, could you turn the back massage on? I'm like, bitch, how do you know there's a back massager in my G-Wagon? She's been in the fucking car, bro. She's not impressed. She was in a Lamborghini yesterday and a McLaren. Se isto acontece. E depois eu creio, porque eu já me senti assim, e depois acabo por perder um bocado, começo-me a tornar um bocado fútil. Estou com pessoas incríveis que me dão encontros incríveis, momentos também, pronto, não é só o encontro, a pessoa também é uma boa companhia, tem bom conteúdo e está tudo alinhado, e depois dão-me assim encontros incríveis. E claro que depois, se eu tiver um segundo encontro e não tiver na mesma fasquia, para mim já não vai ser tão bom. Mas talvez devia ser porque talvez a pessoa ainda é melhor para mim, trata-me melhor e são coisas mais simples. Mas uma gaja não entende, não vê. Isso acontece. Um exemplo? Bem, vou pegar um exemplo da minha vida. Eu andei com um rapaz, quarto encontro, incrível. Mas era um mau homem. Tinha muitas red flags, mas eu ignorei-as todas. Quarto encontro deu-me um fim de semana em Óbidos. Quarto encontro está-me a dar um fim de semana em Óbidos. Segundo encontro, levou-me a um restaurante mais rico de Aveiro. Pagou tudo, fomos ao Porto, vemos um copo com a vista para o Douro, incrível.
Claro que depois, quando eu fui ter um date a seguir, sem ser com ele, que ele estava sempre a mandar assim encontros incríveis, quando acabámos, pronto, cada um seguir o seu caminho, o meu date a seguir foi à beira-mar. Devia estar super contente, porque à beira-mar estou em contato com a natureza, estar grata. Aquilo para mim estava horrível, porque estava tão habituada a esse estilo que depois esse encontro, que talvez devia ser muito melhor, porque a pessoa estava muito mais interessada em me conhecer e saber mesmo quem é que eu era, e era uma boa pessoa. E pronto, estava rodeada de coisas simples, mas coisas boas que nós devíamos ser mais gratos, não o fiz. Porque tinha uma fasquia muito alta. A parte boa é tu sabes identificar isso. E o que aconteceu nesse date da beira-mar? Falámos, batemos sobre muitos assuntos, uma pessoa com conteúdo, e depois eu fui para casa, ele foi para casa. Quantos anos é que tinha o gajo de Óbidos e quantos anos é que tinha? O de Óbidos tinha 29 e o outro tinha 31. Claramente. Mas acho que tem a ver muito com a criação e o estilo de vida de cada um também. Mas também muito com a criação. Não era, pronto, Betinho, esse de Óbidos era Betinho, notava-se que ele vinha de famílias boas e para ele aquilo não era nada mais. Eu, por exemplo, olhava-me em grandes restaurantes, andando num M4, num Lamborghini. Para ele era criação. Tipo, não estou a dizer que ele não ligava às coisas simples da vida. Ele ligava-me, fizemos coisas mais simples. São João, beber o fogo de artifício, as balinhas, super romântico. Mas é da criação. Nota-se que é, pronto, criação hábitos. Foi criado assim, no meio daquilo. E acho que isso ajuda ou impacta a tua forma de ver as coisas relativamente aos homens? O que é expectável deles? Imagina, podemos ver o lado negativo e positivo. Agora, claro que eu estou sempre à espera que se me convidem seja para jantar fora. Já estou à espera disso, não aceito menos que isso. Isso é cena negativa, por um lado. Mas a coisa positiva é que eu também tenho a capacidade de ver isto agora do lado de fora. Mas é complicado estar habituada a primeiros encontros, jantar fora, encontros incríveis, beira-mar, um jantar incrível, pôr do sol, e assim, e agora, olha, vem aqui no parque para falarmos. Primeiro encontro. Não vou. E ele leva a fasquia. Mas tu achas que precisas de ir a Óbidos ou precisas de apanhar um avião, um jato e etc. para conhecer alguém? Ou precisas de falar com essa pessoa para poder conhecer? Preciso falar. Mas claro que toda a experiência e as emoções que te causam aquele encontro, tu só te lembras da pessoa se a pessoa trouxer emoções, boas ou más. E como eu não estava habituada, trouxe-me emoções, toda aquela coisa trouxe-me emoções e fez com que eu me lembrasse daquela pessoa e não ser tipo, não sei quem é, ficou marcado. Enquanto talvez uma pessoa, se fizesse um encontro mais simples, não me dava tantas emoções como me dão as outras e ficariam esquecidos. A ideia que eu tenho é que as pessoas estabeleceram, infelizmente já estabeleceram, a ideia que nós temos que, claramente, das redes sociais, da televisão e filmes, nós temos que sair com as pessoas para jantar, almoçar, temos que ir ao cinema, temos que, parece que é quase que um enredo que existe à volta de conhecer alguém, para depois pensarmos se de facto essa pessoa tem qualidades ou não. Quando claramente nós podemos falar com essa pessoa, porque imagina, eu posso investir a 100% em ser essa pessoa. Sim. Mas a minha vida não ser isso. Claro exemplo. Pois. Vamos fazer assim. Imagina que eu quero te conquistar. A fasquia é essa. Sair e etc. Não pago a renda, não pago as contas, não pago inspeção, não pago seguro, não pago as coisas que eu tenho que pagar em casa. Faço uma investida forte e feio contigo. Como o Tinder Swindler. Faço uma investida, gasto para aí 500 euros, afundo-me, neste caso 500 ou 600 euros, ou até 1000 euros. Vou de facto proporcionar esse showman, esse espetáculo, basicamente, de emoções, que não me garante também absolutamente nada. Pois não. Contudo, já proporcionei algo.
tu vais querer algo depois. Sim, continuar. Exatamente. A continuação, sim. E levando a fasquia a esse alto, vais querer sempre ser alimentada nessa vertente com a mesma quantidade de dopamina. Eu sei que não vai descer. Eu sei que mas depende. Imagina, proporcionas-me um encontro incrível e até dá para nos conhecermos. Conhecemos e eu realmente fico com muito interesse em ti e deixas. Como é que eu vou te conhecer se nós estamos aí a ver uma carne espetacular, estamos a comer, muitas frases vão ficar paradas, não vamos fechar o restaurante, como é óbvio, mas vamos conversar, vamos falar de coisas muito subjetivas e depois vamos levantar e o que é que vamos fazer? Vamos andar num tuk-tuk, vá. Isso não é coisa fixe, mas pronto, vamos num tuk-tuk por Lisboa, estamos a conhecer o espaço, estamos a interagir tanto eu, tu, mas também juntamente com o gajo do tour. O gajo estamos a mostrar o espaço. Sim. Interagindo um com o outro, indo nisso, já estamos a perder muito contacto. Mas diz-me uma coisa, o primeiro encontro não tem que ser algo profundo para ser falado? Para mim, o primeiro encontro é dar a conhecer a pessoa que tu estás supostamente com alguma projeção futura. Supostamente, quer seja curtos, quer seja namoro. Mas se nós sentarmos no jardim, por exemplo, eu facilmente, quando eu vou, porque eu agora tenho tido também alguns primeiros encontros. Não, mas as pessoas, salvo seja com algum respeito, dobram-se perante as minhas condições. Porque os primeiros encontros são basicamente entre as 2 da tarde até às 6 e depois é das 9 ou 10 da tarde até meia-noite. As únicas refeições que existem nessa parte ou é lanche ou é ceia. Pois sim. Ou é ceia. Se estivéssemos a gastar é o mínimo, mas são também refeições opcionais. Estás a ver? A lógica que nós temos que ter hoje em dia nessas coisas dos dates é gastar o mínimo, conhecer o máximo. Porque o que as malta fazem é o quê? Gastar o máximo, conhecer o mínimo. Porquê? Gastam dinheiro, fazem o que têm a fazer e depois mal sabes o nome dele, não sabes nada da família dele, não sabes os traumas que aquela pessoa carrega, não sabes se tem filho sequer. Mas achas que é isso que tens de saber no primeiro encontro? Os traumas? Estás-te a meter numa posição muito vulnerável? Não, cabe a ti fazer as devidas leituras. Tu não tens que perguntar, olha, qual é o trauma que tu tens? Já me perguntaram isso no primeiro encontro. Sim, mas isso são os campeões. Mas também cabe a ti responder ou não. Mas tu tens que fazer a primeira leitura, inicialmente, de tudo e mais alguma coisa. Tens que ver, ok, qual é que é a relação que tem com a família? Porque supostamente, se há alguém que estás interessado, porque aí faz a triagem. Porque imagina, tens 3 pacotes lá. 3 caixas, neste caso, quando vais a um date. Para curtes, para uma relação a sério ou para não dar continuidade. Mas tu consegues decifrar isso depois do primeiro encontro? Tentar perceber se aquela pessoa... Mas os homens, de forma geral, têm essa capacidade? Os homens normalmente mesmo eu vou lá ter com ela e nos primeiros 5, 10 minutos já sabemos o porquê de vocês estarem solteiras. Logo. E depois, mesmo não gostando de vocês, nós vamos querer ter sexo com vocês. É claro que há uma pequena minoria que vai dizer não me vejo porque esta parece que vai ser uma chata, parece que é uma maluca, parece que é uma interesseira, parece que é isto, aquilo, aquilo outro. Só que numa grande maioria, esmagadora maioria, os homens o que é que vão dizer? Não, sexo. O não dos homens ou o não sei é sexo. Há o sim e o não. Estás a ver? E o homem mesmo que não saiba entre o não e o sim, fica o sexo. A nossa triagem é feita assim. Agora podes fazer ali marinar, mas marinas mais quando estiveres a voltar para casa sobre aquilo que estivemos a falar. Eu sei que já estás a querer marinar na tua cabeça tudo aquilo que possa estar a acontecer. Agora, não, vamos avançar na conversa. Ok, já estava aqui a processar. Exatamente. Mas depois, nesse enredo todo que tu tens que fazer e agir de certa forma, faz com que nós percamos a genuidade de conhecer alguém. Genuidade de conhecer alguém. Porque eu, mesmo não gastando um tostão, mas isso sou eu. A maior parte das pessoas também não vou dizer, principalmente homens não têm essa capacidade de comunicação. Alguns têm. Eu vou a um date e vou-te fazer questionar muitas coisas. Exemplos. Quais são as coisas ou quais são as particularidades que os teus amigos dizem sobre ti, tu sabes que é verdade, mas recusas a aceitar? Sim, isso dá que pensar.
E a pessoa vai ficar ali a mastigar essa informação. Não tens um jato, não tens um carro, não tens comida, não tens, mas tens uma conversa internamente contigo própria. Mas achas que o primeiro encontro é suposto ter essa conversa assim tão profunda? Não achas que é mais primeiro Porque encontro? vai dar a entender a percepção que tu tens sobre ti não é a percepção que os outros têm sobre ti. Só tu conheces a ti própria. E mesmo assim é um trabalho feito ao longo da vida. Os outros apenas e simplesmente e para sempre só terão uma percepção tua. Quer seja boa, quer seja má, quer seja péssima. As pessoas têm entendimento que, não, essa pessoa conhece-me verdadeiramente. Não, a tua mãe não te conhece verdadeiramente. O teu pai não te conhece verdadeiramente. Tu vais-te conhecendo ao longo da tua vida verdadeiramente. E o que as outras pessoas vão ter de ti são apenas percepções. Sim, eu tenho a noção que tenho várias versões para cada pessoa. E o facto de questionares o que é que as pessoas dizem sobre ti e são os teus amigos é a percepção que claramente também será da pessoa que tu estás a conhecer. Por mais que se torne namorado, marido, etc. Será a percepção que ele, da forma dele, irá poluir, ou então, se não estiver interessado, não quer saber, mas fica mesmo naquele registro. És exatamente isso. Ok, tenho uma pergunta. Podes colocar qualquer para ti. Que é, normalmente não se deve falar da mãe no primeiro encontro, porque os homens pensam, tal mãe, tal filha. Verídico? Não se deve falar da mãe, como assim? Imagina, falo qualquer coisa da... Se a tua mãe foi mãe solteira, sim. Não, qualquer coisa. Vão sempre pensar tal mãe, tal filha. Há uma coisa que os homens prendem-se muito e devem se prender cada vez mais. Se aquela mulher tem uma família onde as mulheres, na sua grande maioria, são solteiras, é um red flag. É uma red flag? Exatamente. Um red flag, bandeira... Sim, eu sei, sim. Não, para quem estiver a ver e não perceber. As pessoas têm que entender que os exemplos são dentro de casa. E tudo aquilo que acontece dentro de casa, involuntariamente e inconscientemente, na cabeça daquela criança, quer seja homem, quer seja mulher, tornará-se algo normal. Então, ter drogados dentro de casa... Acabam por os filhos também seguirem esse caminho. Basicamente é o que estás a querer dizer. Não digo seguir esse caminho, mas de uma forma involuntária nunca ver isso como algo negativo para algo que se calhar queiras construir. Imagina o que é teres uma mãe, vamos ver um pai mesmo. Tu, como uma menina, tens um pai que é um grande putanheiro. Já vi que tu quer no coisa, mas pronto. Imagina que tens um pai putanheiro. Isso certamente vai acabar por afetar a tua forma de ver os homens. Sim. Porque vais ter um exemplo daquilo que tu não queres para ti, mas depois vais começar a ver que os homens quase todos vão ter o mesmo comportamento. Se o meu próprio pai teve esse comportamento, quem me diz a mim... Que os outros não vão... E sim, me torna uma mulher depois um bocado mais desconfiada, talvez. E assim ficas com uma má visão. E, ok. E depois alguém te pergunta, mas os homens são putanheiros, mas há uns que se safam. Tu na tua cabeça vais achar normal e vais dar por garantido e tornar quase que uma regra os homens serem putanheiros. Porque é o que tu cresceste dentro de casa, é aquilo que tu viste. As influências que os pais e os mães dão dentro de casa é o que, numa forma perspectiva futura, as crianças que se tornarão adultos vão ver como algo condenável ou algo justificável. Vai depender da consciência de cada um. Como é óbvio, né? Somos indivíduos. E depois terá sempre aqueles produtos... Sim. Porque nós somos um produto... somos um produto final social daquilo que nós consumimos. Daquilo que nos rodeia. Se temos aí amigos que depois acabam por fazer ali um juízo de valor juntamente contigo sobre aquilo que te aconteceu, sobre aquilo que é a sociedade, porque a sociedade estabelece o padrão. Independentemente de quem queira seguir, quem não queira, há ali um padrão estabelecido pela sociedade. Agora, cabe a nós fazer um balanço com aquilo que fomos educados, se os nossos pais, de facto, foram pessoas que seguiram aquilo que a sociedade impôs, se não foram, e de que forma que isso vai impactar naquilo que eu procuro. Sim, eu depois ia dizer que isso acaba por afetar muito nas relações, pelo que eu vejo. Por exemplo...
talvez o facto dos pais não serem muito abertos com os filhos e tentarem perguntar um bocado sobre ele, sobre o dia dele e assim, talvez vai ser uma pessoa depois difícil de comunicação, uma pessoa que não é muito aberta. E depois isso é refletido, por exemplo, isso ou isso que tu falaste das mulheres que têm um pai, pronto, putanheiro. Ou ausente. Também vejo muitas raparigas que têm um pai ausente e depois acabam por tentar procurar alguém que substitua essa ausência. Uma figura masculina que substitua a ausência do... Sim? Não, estava a reparar naquilo que estavas a fazer. Não. Ok. Depois vão acabar por procurar... Não tens déficit de atenção, pois não? Tenho. Okay, é notório? Então vamos ter algum problema com isso. Vou ter que estar sempre a fazer assim. Sim. Cada vez que eu tiver a fazer uma coisa ali, vou ter que... Eu sou uma pessoa distraída, cabeça no ar, tenho bem ideias a acontecer e depois é muito complicado focar no e tentar ir... Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás numa fase, estás com 20 anos. Sim. Ainda estás num desenvolvimento cognitivo. Isso há pessoas que não gostam de aceitar porque não, já sou adulto, etc. Está bem. Uma coisa é ser adulto legalmente e podes fazer certas coisas, mas outra coisa, estás com calor. Um bocado, não muito, mas podes falar. Não me digas, meu. Não, mas fala. Outra vez. Não, fala. E tendo em conta isso, o desenvolvimento cognitivo, o que é que faz? Ainda leva tempo até encaixar certas ideias. E é claro que estimula isso, não vou dizer que acelera, mas o que estimula isso, estimula conseguires enquadrar melhor os teus pensamentos, são trabalhos mentais que vais fazendo, o Sudoku, obviamente, mas também conversas vais tendo com outras pessoas que te fazem refletir, não procurar, como muitas pessoas que eu vejo a procura nas redes sociais, vídeos de afirmação daquilo que tu já acreditas. Devemos procurar vídeos sobre questões que fazem pensar. Ok, mas eu acho que... Numa outra vertente, não numa forma péssima de ver as coisas, mas numa outra vertente. E isso ajuda-nos a estimular cada vez mais o nosso intelecto. Mas eu acho que não tem a ver com o meu intelecto, acho que tem a ver um bocado com... Sabes que o cérebro humano só desenvolve o máximo até aos 25 anos. Mínimos. A partir dos 25 anos. Sabes 5 anos? Não sabia. 25 anos, exatamente. Okay, 5 anos. Ok, eu estava a dizer que este problema eu acho que não tem a ver com o intelecto, acho que tem a ver um bocado com o foco e as redes sociais. Acho que trouxeram um bocado isto de... eu já desinstalei o TikTok, mas eu passava a minha vida tipo no TikTok a fazer roll-up, e depois quando ia ver um filme, por exemplo, na Netflix, não conseguia estar 2 horas a olhar para o filme sem pegar no telefone e fez com que eu tenha dificuldade de concentração e foco. Estás a compreender? E acho que se eu já era assim, estas coisas das redes sociais e do telefone piorou muito mais isto e a ansiedade entre outras. Eu não te condeno porque vocês nasceram nisto. Eu não nasci nisto. Estás a ver? Eu conheço a vida sem redes sociais, sem internet. E por termos esse privilégio, porque eu acho que considero isso privilégio, consigo viver sem. Mas não quer dizer que eu tenha-me afetado. Obviamente que de vez em quando me afeta, ou já me afetou bastante. Mas é algo que eu consigo me ver sem. Só que tendo em conta que eu tenho um projeto, é claro que isso leva-me, ou força-me quase que... a estar em contacto com mais. Contacto. Pois, não, eu acho que nós não, e as pessoas não têm muita noção disso. Eu só tenho esta noção porque, por acaso, apareceu-me alguém a falar disto e das consequências que poderia trazer... a água. Desculpa. Pronto, eu só tenho noção porque eu ouvi alguém a falar das consequências que podia trazer o TikTok e estava-me a identificar muito o TikTok e as redes sociais. E estou a tentar fazer um processo de não estar sempre... Mas eu já tentei ficar 24 horas. Aquela coisa do jejum de dopamina. Uma das coisas que ajuda ver os episódios completos da minha plataforma. Não vejo. Não consigo. Tem que ver conteúdos a longo prazo ou longa duração para ajudar-vos a concentrar em algo. É claro que também tem que haver uma forma de estimulante na conversa para poder prender a pessoa. Aquelas indiretas. Mas que não seja um estimulante ignorante. O que eu acredito é que nós devemos fazer é o quê? É prender-nos em algo que nos produza desenvolvimento. Como eu já disse, cognitivo. Se nós estivermos a ver uma palestra, mas não é uma palestra a falar sobre o Deus vai voltar e etc. Cada um sabe de si. Mas se estivermos a ver algo que nos ajuda a desenvolver ou
optimizar a nossa performance. Agora parece um coach a falar. Mas pronto, se estivermos a ver algo que vai nos optimizar o dia-a-dia, otimizar a forma de pensar, optimizar a forma de agir, optimizar perspectivas futuras, vale a pena ver esse tipo de conteúdo. Porque se estivermos a ver vídeos que duram 1 minuto, 30 segundos, 60, 40 segundos, o nosso cérebro começa a se enquadrar cada vez mais a conteúdos de curta duração. Sim, pois era isso que eu estava a dizer, foi isso que me aconteceu. E depois chega um ponto em que o teu cérebro torna-se, e existe mesmo isso, até posso pesquisar, mas existe o cérebro TikTok. Pois deve ser o meu. Eu era colada, eu já desinstalei. Porque era isso, eu não conseguia ver um filme inteiro. Sempre cá no telefone e comecei a achar um bocado preocupante, entre outras coisas. E depois vi, pronto, também tem a ver com a dopamina e tudo mais. E eu já tentei fazer um jejum de dopamina. Inclusive ficar sem telemóvel, o máximo que eu conseguia, vão-me matar, mas o máximo que eu consegui ficar sem telefone foi, eu acordei, não peguei, toquei no telefone, era tipo 2 da tarde. Acordei, eram 7, das 7 às 2 da tarde, foi o máximo. Tipo, claro que depois peguei e olhei um bocadinho e tentei não pegar outra vez e arrumei. Podes ler. Como o TikTok atua no cérebro e vicia jovens em seus vídeos curtos. Mas eu já vi um... Foca-te, continua a ler, já falas. Mas depois eu vou-me esquecer, mas tudo bem. Não. Estudo mostrou que a rede social ativa áreas ligadas à sensação do prazer. E especialistas explicam que o resultado rápido dificulta a mudança do foco para atividades mais complexas. Mas o que eu ia dizer é, o TikTok tem contratado psicólogos e especialistas, né, como está aí falado, para isso. E eles têm uma coisa que eu vi, que é a sensação que te dá, por exemplo, um casino, quando vais a um casino. E a sensação do jogo, o TikTok dá-te essa sensação. Por exemplo, tu no casino, tu não estás sempre a ganhar, né? A maior parte das vezes perdes. E, por exemplo, apesar do algoritmo do TikTok ser muito bom, de talvez só falares algo e depois já te aparece na For You, chega a uma altura que começas a fazer roll-up e não te aparece nada interessante, pá, uns 3 vídeos seguidos de interessante. E isso é propositado para te fazer roll-up, para te aparecer um vídeo, pronto, um vídeo que tu queiras. E eu vi a falar, vídeos curtos de média 15 segundos com edições aceleradas e músicas que grudam na cabeça. O formato de conteúdo priorizado no TikTok leva a rede social a crescer de forma rápida, chegando a ser o aplicativo mais baixado em 2021. Também tinha o coronavírus, também acho que ajudou um bocado. E ultrapassar a marca de 1 bilhão de usuários ativos. O público-alvo, maioritariamente formado por jovens, passa horas com os olhos vidrados na tela do celular, e cientistas da universidade, não vou tentar dizer este nome, na China descobriram o porquê. Qual é que é o porquê? Em estudo publicado na revista científica Neuromage, os pesquisadores perceberam que as áreas do cérebro ligadas do sistema de recompensa são ativadas pelos vídeos da rede, produzindo de forma rápida a sensação de prazer e satisfação no organismo. O experimento envolveu exames de ressonância magnética cerebral em 30 participantes, enquanto assistiram a 2 tipos de vídeos, os personalizados pelo algoritmo do TikTok e os genéricos, como os exibidos e os números de usuários que ainda não tiveram suas preferências detectadas pela plataforma. Desculpem, estou sem óculos. Não. Sim, pela plataforma. É que a escola é isso tudo. Sem óculos, mas vamos lá. Entre as partes do cérebro ativadas apenas pelos conteúdos personalizados, esta área tegmental aumenta. E puxa. Um dos principais centros dopaminérgicos do órgão e considerado o início do circuito de recompensa. Isso porque ele libera a dopamina, neurotransmissor que chega na área do córtex pré-frontal, que provoca a sensação de prazer.
Então, quando o jovem está assistindo um vídeo no TikTok, o cérebro dele recebe uma enxurrada de dopamina que faz com que ele se sinta feliz, alegre, satisfeito. O problema é que quanto mais a dopamina do cérebro recebe, mais ele quer, aí ele acaba entrando em um estágio de saturação em que as doses vão precisar ser cada vez maiores, explica a psicóloga. Essa onda da dopamina leva o jovem a não conseguir desprender da atenção da experiência acelerada para outras tarefas que sejam mais complexas e não provocam a sensação de prazer de forma tão rápida, explica mais uma neurologista conhecida. Quando você pega um vídeo e consegue essa sensação de prazer de forma rápida, você vai tender a repetir esse comportamento em detrimento de outros que demandam mais atenção, que a recompensa demora mais a chegar, afirma a especialista. Um outro estudo sobre a rede conduzido pela Universidade. Pronto, olha, com isto nós temos que realçar que o TikTok basicamente dá-vos demasiados níveis de dopamina e vocês não vão conseguir dosar. Chega uma altura que está tão alta que não... É como aos deites. Chega uma altura que a fasquia está tão alta que depois já não dá... Então tu neste caso está complicado, não é? Tu neste caso, deites, estás lixada, que agora já estabeleceste ali um... Muito, porque imagina, é que eu já saí com pessoas que eram bonitas, cavalheiras, um conteúdo que tinha, basicamente já saí com um 10 de 10. Como é que eu vou estar a sair com uma pessoa? Complicado, eu tenho noção disso, então eu parei. Vou parar e tenho que fazer um reset aqui nos meus... Ou então é isso. Onde é que os conheces? Onde é que eu os conheço? Sim. Quais? Todos. Alguns são do Instagram, outros são do famoso Tinder. Ok. Mas lá está, o Tinder, eu acredito que o Tinder empurra só as pessoas que têm maior visibilidade ou os maiores likes. E obviamente se vocês todas vão para os mesmos homens, os mesmos homens que acabam por ser... Eu acho que o Tinder é tipo empurrados. É tipo algoritmo. Imagina, tu começas a colocar o like numa pessoa que... O que é que tens na tua descrição do Tinder? Vamos ver. Procura algo sério? Não. Não quero one night stand? Não, no meu Tinder... Eu tenho isto muito bem... Então diz aí. Eu vou-vos dizer o que é que está no meu Tinder. Tenho please, vírgula, don't waste your... Mas o Y está entre parênteses para ficar our time. Esta é a minha... Tipo, sobre mim. Não é sobre mim, é basicamente só uma frase para... Depois tenho à procura de... Coloquei, não sei. Tipo, o que é que eu estou à procura no Tinder? Se eu sei, não sei. Eu estou, por exemplo, mente aberta. Vendo o que é que dá. Se é só uma noite, se é algo sério, não sei. Nunca vou saber. Eu posso olhar para uma pessoa e pensar, fogo, com este casava. Mas depois vou conhecer. Aquilo não bate a bota com a perdigota. Então vamos vendo, genuíno, sem pressão. Tenho tudo. Tenho tipo personalidade, estilo amoroso que eu gosto, está para meter, mas as pessoas não preenchem muito isto. Era bom preencherem. Queria saber mais a descrição. Era esta. Please, don't waste our time. Ok. Sim, claro que isto depois tem boas interpretações. Eu recebo... E as abordagens, como é que eles falam contigo? Imagina, eu por causa deste... Antes não tinha biografia, eu recebia abordagens de pronto, não tens uma biografia, como é que eu vou meter contigo? Não dá para pegar por nada. Mas eu recebo muitas mensagens porcas por causa desta descrição, porque as pessoas pensam de forma errada, não interpretam aquela frase como eu interpreto. Então eu recebo muitas mensagens do género então não vamos perder tempo, nem teu nem o meu, quando é que podes? Tipo, levam logo para esse lado. Claro que eu não meti a descrição nesse sentido, para mim tinha outra interpretação, mas agora tenho bué de mensagens porcas por causa disto. Que tipo de mensagens porcas? É isso, nota-se claramente. Eles, então não vamos perder o nosso tempo, não sei o quê. Como falar e criar uma ligação e criar uma conexão e nos conhecermos, ou termos uma conversa, fosse perder tempo, então vou ora para o lado. Mas a lógica é essa. O que é o Tinder? Não, na lógica daquilo que tu disseste é isso. Do que do não vamos perder tempo? Exatamente. Não é? Isso é a tua interpretação. Não, a interpretação do homem. Pronto, isso é para mim não está assim. Claro, mas vocês, da forma que vocês... Eu vou-te dizer o que é que eu... Não é concretamente o Tinder, mas é algo que eu já tinha dito aqui.
Mas há aqui uma descrição que eu coloquei sobre algo em que eu disse exatamente isso que eu tinha mencionado. Que a forma como nós nos vemos não é a forma como as outras pessoas nos veem. E a maior parte das vezes nós, de uma forma quase que inconsciente e ignorante, ilustramos aquilo que acreditamos que alguém que não é aquilo que nós somos e não nos conhece consiga interpretar. Não entendi. Não, eu perdi-me pelo meio. Não entendi, eu perdi-me pelo meio. Desculpa. Então, é que eu mesmo comecei a pensar em coisas aleatórias. Vou dissecar. Então, basicamente, o que é que eu acredito que as mulheres fazem? Olha, TikTok, tens de fazer isso de uma forma mais curta e precisa. Não, eu não tenho que adaptar o teu cérebro àquilo que eu coisa. Não, então anda lá, vamos. Tu é que vais ter que adaptar conforme a minha forma de pensar. Vamos ainda meter o foco, anda. Então é assim, o que eu penso é o seguinte. As mulheres vão para essas... aplicações? Não só aplicações, apps. Mesmo, porque a mentalidade é a mesma. Ok. Eu acho engraçado aquelas que dizem eu não utilizo as redes sociais porque eu não estou desesperada e não estou nesse caminho. Mas a mentalidade da mulher que está nas redes sociais é a mesma mentalidade das mulheres que estão em dating apps. Porque estão a pensar que o homem tem que interpretar um papel que elas próprias desenharam na cabeça delas. Elas basicamente estabelecem um príncipe encantado, mas dizem que não acreditam no príncipe encantado. Depois vão para dates procurar defeitos que aquele homem tem para ter uma justificação pela qual este gajo não. Achas? Acredito. Involuntariamente vocês acabam por procurar defeitos em pessoas quando não encontram mais que qualidades. Eu acho que as mulheres não fazem isso, pelo contrário. Acho que as mulheres procuram e até tapam os defeitos com as qualidades quando vão encontrar alguém. Não, isso é quando elas sentem-se atraídas pelo homem. Sim, mas estás a sair com alguém. Não. Uma coisa é tu veres uma pessoa que tem qualidades para além do físico. Mas estás a falar da parte fisicamente ou mental? Imagina que uma pessoa é feia. Vai contigo, é feia. Não corresponde àquilo que tu queres. Então vou ter que arranjar desculpas. Nem vamos longe. Tem a mesma altura que tu. Ele chega, tem a mesma altura que tu. Mas, no entanto... Já me aconteceu. Lá está. Mas, no entanto, ótima conversa, bons objetivos delineados, tem uma forma de pensar bastante proativa, não se deixa ficar, tem muitas coisas que ele pode, se calhar, até te ensinar, que eu acho que é uma das particularidades que as mulheres gostam nos homens. Mas, no entanto, tem a mesma altura que tu. Para quem não sabe a tua altura, tem 1,50 m. Então eu vou arranjar defeitos. Agora, não vais arranjar defeito. As mulheres até uma certa idade, eu acho que até seria engraçado pôr aqui o vídeo, vou pôr, mas as mulheres até uma certa idade, elas acreditam que têm muito espaço para manobra. E o curtir para elas é arrebentar completamente, com gajos bonitos. Mas esses gajos bonitos não vos vão assumir. O que é que seria arrebentar completamente? Sexualmente, noitadas, não querem compromisso sério, mas claramente querem compromisso sério, mas quem está convosco é que não quer um compromisso sério. E isso é arrebentar. Porque estás a arrebentar vocês estão a arrebentar as vossas possibilidades para o futuro. Porque uma mulher tem que pensar, a construção do seu próprio futuro engloba essas duas coisas. Por mais que digam que não. Engloba o profissional e o sentimental. Sim. Neste caso, um homem e o trabalho. Agora, se muitas que estão a envergar por aí, eu só quero trabalho, mais tarde ou mais cedo, passo na Rua da Amargura. Eu gravei no evento, o tema mais saliente era o que compensa mais, estar numa relação ou solteiro. E normalmente, foi a pergunta que eu fiz também no Perguntas Desconfortáveis, e o que eu reparei é que a maior parte, o que é que faz? Fala da parte positiva de estar solteiro e depois falam da parte negativa apenas de estar numa relação. Estou numa relação... Não falam da parte negativa de estar solteira, então? Não. Mas se quiserem posso falar. Não, a parte negativa. Quer chegar a casa, quer sentir-se só, se calhar... É um vazio, tu queres partilhar as coisas com alguém e não tens. E depois depende também da idade, mas eu sei que sou nova, mas já sinto um bocado isto. As minhas amigas, um filho, outra namora, e eu, olha, vamos, solteira eu, vamos a um sunset,
Mariana, estou com o meu namorado, não posso. Mariana tem que cuidar do garoto, não posso. Vejo as pessoas meio que... Claro que não tens que ser influenciada nem seguir o caminho delas. Não tem que agora, por exemplo, ter um filho ou arranjar um namorado porque elas têm. Mas estás mais sozinha. Eu deparo muitas vezes em casa mais sozinha porque as minhas amigas têm a vida dela e fazem a vida dela. Não sei se estou a fazer entender. Eu acho que estou. Eu queria ser mais específica, mas não está a funcionar muito bem aqui. E isso é um bocado da parte negativa e depois também depende da idade. É ver as minhas amigas, pronto, da minha idade a casarem, a terem filhos, e eu estou tipo, solteira, estudar, responsabilidades, não tenho. Sinto-me um bocado para trás, mas claro que não é estar para trás, eu acho que também estou a fazer pelo meu futuro. E se calhar este é o momento da minha vida que eu tenho que estar assim e é planeado para tal. E quem sabe, se daqui a um ano as coisas não estão completamente diferentes e cada coisa tem que acontecer. Mas sentes um bocado isso, sinto-me super sozinha por causa disso, por exemplo. E depois bate a carência, mas também sei que não sei tomar nem ter atitudes com carência porque estás sobre emoção. Também acho que as pessoas são um bocado emocionadas. Não acreditas que estás a perder muito tempo com certas pessoas? Se eu estou a perder muito tempo? Com certas pessoas. Certas pessoas, quando eu digo, por exemplo, deixar-se prolongar em algumas situações que eu acredito que não vão ser prolongadas, ou que não vai ser para ser? Exatamente. Sim, eu acho que sim. Sabes qual é que é um antigo dizer que era muito gráfico? O amor da vida daquele homem que eu se calhar estava a gozar ou a falar, neste preciso momento está com o tornozelo atrás do pescoço. O que é que isso quer dizer? Basicamente. Que o amor da vida de muitos homens está neste preciso momento com os tornozelos atrás do pescoço. Tornozelos? Sim. Atrás do pescoço? Exatamente. Decifra, se faz saber. Não vou ser mais gráfico do que já fui. Tornozelo atrás do pescoço já é bastante explícito. Ok, avançando. Mas a ideia que existe, de facto, é essa. As mulheres pensam que uma pessoa tem que seguir, basicamente, um enredo. Tens que fazer isto e aquilo. Mas entendam uma coisa de uma vez por todas. Vejam o seguinte. Um homem que vos dá flores, que vos dá um bom dia pela manhã, que faz um sexo extremamente espetacular, que apresenta à mãe, apresenta à família, que tem um trabalho espetacular, que anda de mãos dadas com vocês na rua, que compra rosas, que vai-vos buscar ao trabalho, também trai e não presta. É isso que vocês não entenderam. A vossa mentalidade é, não, um homem que fizer isso é perfeito. Não, o homem faz isso tudo e ainda trai, ainda faz merda. Como é que eu ia dizer? Eu acho que também nós, as mulheres, nós vamos muito pelo que as palavras dizem. Entendes? Talvez nós preferimos um homem que seja super carinhoso e que nos diga muito coisas bonitas e confiamos talvez mais nesse homem, no fundo ele por trás está a nos atrair, do que talvez um homem mais frio, que não nos diga tantas coisas bonitas, mas que não nos traia. E nós talvez vamos confiar no que nos diz as coisas mais bonitas, entendes? Se um homem agora chegar, tu gostares dele, não por completo, porque eu não gosto de estar a dizer, ele tem todas as caixas, tudo aquilo que tu gostas, ele sim, tem. Nunca vai ter. Não existe, exato, não existe. Se ele disser, olha, eu quero estar contigo, mas quero estar com outras mulheres. Depende em que ponto de situação é que eu estou com ele. Imagina, se nós vamos andar há 4 meses, acho que não é tolerável. Não, normalmente não é isso que acontece. Normalmente é logo de forma inicial. Mas isso é quando o homem tem opções, né? Se ele disser, olha, eu quero estar com outras mulheres, mas não quero que tu tenhas outros também. Não quero que eu tenha, mas ele não vai dar. Não é justo para os dois, não é igual. Porquê tem que ser justo? Se é diferente para um e para o outro. Se é diferente? É diferente. Tu acreditas que não vais te prender a alguns. Um homem é capaz de ter 5 mulheres em rotação e não se prender a nenhuma delas. E ter apenas uma que gosta. A mulher tem 5 em rotação e se calhar gosta mais de 2. Mas não dá muita bola aos outros 3. Mas de vez em quando sai para ir comer. Porque ela própria de vez em quando sente a necessidade de estar com alguém, mas os 2 estão ocupados. Ou aquele um está ocupado. E se calhar só vai sair com os outros 3 porque quer vingar-se daqueles 2 que estão ocupados.
Pode-se deitar, pode fazer aquilo que quiser. Mas como é que ela acha que se vai vingar? Porque elas não vão saber? Ou achas que ela vai se vingar? Não, vocês têm a vossa luta interna. Interna? Interna. Okay. É tudo na vossa cabeça. Ok. É tudo na vossa cabeça. Porque eu sei que vocês são inerentemente malucas. Nós não somos malucas. Nós temos pessoas que nos fazem malucas. Não, vocês são naturalmente malucas. E eu quando disse isso, é claro que as pessoas não vão ficar a saber. Ninguém vai ficar a saber. Por isso é que, por exemplo, quando o homem pergunta quantos homens é que tu já tiveste sexualmente, a probabilidade da mulher responder isso com uma verdade é de 0,2%. Eu respondo quando me perguntam com a verdade. Mas estás com 20 anos. Mas pronto, vou arriscar. Com quantos homens é que tu já tiveste? Vais cortar esta parte? Não. Então não vou. Não. Podemos passar para o Patreon. Para o Patreon a conversa já podemos ter muito. Para o Patreon já não é no YouTube. Não, mas eu não queria mesmo expor a minha vida, só isso. Eu posso te dizer, só para teres uma noção, mas não queria estar a expor. Manda uma mensagem pelo Instagram. Body count. Exatamente. E a ideia é essa, é que... E sabes faz a tua aposta. Sabes que a mulher, quanto mais contacto físico tiver com o homem, menos probabilidade ela tem de ser feliz, não sabes disso? Espera aí, não estou concentrada, estou a mandar mensagem, mas faz a tua aposta. O quê? Para tirar, para dizer aqui? Podes fazer a tua aposta. 20. Tá, mandei-te. Chamada não atendida. Tipo, não sei a certo, eu acho que é por aí. Calma, eu não vi, ainda estou a ver aqui a minha chamada não atendida. Eu sei que tenho que produzir conteúdo e devia focar-me aqui no conteúdo em vez de estar a... Não, mas acho que isso foi chamada não atendida que tu me enviaste. Sim, talvez. Ok, não tens a certeza? Tipo, okay. Não estou a contá-los, mas tenho uma ideia, mais ou menos. Ok. Não vale a pena mandarem mensagem porque eu não vou responder, não vou dizer. Não coisa, mas... complicado. Muito complicado. Se me perguntarem, se eu estou a conhecer alguém e me perguntarem, eu digo. E já disse, bué da vezes. Posso... Vou dizer só uma coisa. Não vou dizer o número. Mas vai ser o indicativo, mais ou menos, do número. Mas falando de mim... Sim. Tens mais body count do que eu. E eu tenho 35 anos. Sim, eu tenho essa noção. Não, ainda te digo mais. Não digas os nomes, mas... Não, eu vou... E eu digo-te uma coisa, eu fui putanheiro. Eu também. Não, mas lá está. O problema mas nós temos mais escolhas. Exato, lá está. Mas se eu disser isso a uma pessoa... Pronto, eu não vou dizer números, mas... Pronto, não é mais escolhas, é mais opções. Sim, mais opções. Escolhas, pronto. Mas se eu disser isto a uma pessoa vai dizer o que é isso é imenso. Não é. Devido à quantidade de opções que eu tenho, isto aqui é super pouco. Não é. Devido à quantidade de opções... Olha, eu vou ao meu Tinder, sabes quantas correspondências é que eu tenho? Ai, mas não é. Mas eu tenho 333 correspondências no Diz lá outra Tinder. Vez? 333 correspondências que eu tenho no Tinder. Não achas que esse número é pequeno em relação a este número? Para a tua idade, meu, isso é muito. É muito para a tua idade. Mas lá está, isso eu acredito que depois vai-te deixar dessensibilizada. Mas, por exemplo, deixa-me um bocado, mas só que ao mesmo tempo... O que é que um homem vai-te proporcionar mais? Que tu já não vivenciaste? Eu já acredito que tenha vivenciado algumas coisas, não só a nível sexual, mas a nível Não, deste um exemplo do óbitos. Eu não quero ir sempre o registro sexual, mas deste um exemplo do óbitos. Sim, é complicado. E só deste esse exemplo, certamente já tiveste muitos outros. Sim, eu tenho imensos dates, se eu pudesse contar, vocês iam ficar estúpidos com cada um. Não, mas uma coisa são dates, outra coisa é momentos que foram proporcionados nesses dates. Sim. E agora, tu com 20 anos, não falando da situação... Sim. Mas já... O que é que um homem vai proporcionar? Daquilo que tu já foste exposta. Imagina, a nível sexual, eu acho que esse número não quer dizer nada. Não, o sexual eu acho que, por mais que pareça que não, mas os homens é que pensam mais nisso. Por isso, o homem que tu possas ter, podes o amar e etc, mas ele vai ficar sempre a pensar tamanhos e pessoas. Mas o sexo engloba duas coisas, parecendo que não engloba duas coisas, principalmente para as mulheres. O mental. Este é meu homem. Este é o homem que está comigo. Este é o homem que estou a partilhar uma vida. E isso
com todo o respeito, dá tesão. E isso é um componente que se calhar só aquele marido ou namorado vai ter. Estás a ver? Mas o problema é que o homem não pensa assim. O homem só vai pensar pizzas e tamanhos pizzas. Não vai pensar assim. Sim, o que eu acho que difere é, pronto, tenho um body count grande, mas o que é que essas pessoas tentaram me conhecer? Quantas dessas pessoas é que me tentaram realmente conhecer? Quantas dessas pessoas é que estão realmente importadas comigo? Diz-me tu. Poucas, pai, 2% dessas pessoas é que estão... E é isso, por exemplo, talvez a nível sexual já não há muito mais que me possa proporcionar devido ao meu body count, mas há outras coisas que o homem me pode proporcionar, e nem digo encontros nem nada, mas digo emocionalmente, e é isso pelo menos que eu procuro. É homem que me pode proporcionar, tipo, imagina, estabilidade emocional. Sabes que os homens estão-se a cagar para isso, não é? Então, mas eu estou-me completamente... Não estás porque precisas dele. Precisas dele. Não vou dizer deles. Vou dizer precisas dele. Porque eu acredito que consigas encontrar. Sim, claro que vai ser muito complicado. Eu tenho a noção que vai ser super, hiper, mega complicado. E depois ainda mais com 20 anos. Porque todas as pessoas olham para mim e dizem: tens 20 anos, curta a vida. Eu estou tipo: amigos, eu já curti o que eu tinha a curtir. Vocês é que não sabem. Mas muita gente diz: 20 anos, curta a vida. Não devia estar a pensar em nada sério. Mas para mim já não tem piada essas brincadeiras, essas body counts e tudo mais. Já não tem piada. Para mim é algo super superficial isso. E já não quero isso. E depois traz um vazio. Na altura não me trazia. Não me arrependo de nada. Na altura não me trazia vazio. Vou falar um pouco de mim. Também não quero estar a expor aqui, deixar toda aberta e... Não, mas deixa-me só terminar. Sim, eu estou a falar porque me apetece. E porque eu sinto que tem raparigas da minha idade que agora não pensam assim, mas depois vão pensar e pode ser. Não, mas... Imagina, sempre só quero colocar aqui um ponto. Parecendo que não, na tua geração, isso é normal. Por isso não fiques a pensar que és aquela ponta do prego, mais coisa. Não, e há piores situações do que tu. Eu sei, eu não estou mesmo a pensar em nada disso. Porque é normal. Para mim pode não ser normal porque eu tenho 35 anos, né? E tipo... Não, então tenho umas situações também meio... Pronto, mas... ok. Sim, continuando. Pronto. Esqueci-me, estás a ver? Não, espera, deixa eu focar. Foca. Ok. Como eu já te disse, agora se quiseres, podemos passar. Não agora, lá para o final, passamos para o Patreon. E no Patreon já é um registro em que, tipo, por exemplo, as pessoas pagam 3 euros para assistir. É claro que não vão ser aqueles 3 mil que eu tenho no YouTube. Sim. Ou 5 mil que eu tenho no Instagram. Mas se quiserem, eu usar assim uns conselhos ótimos, que eu tenho mais... No Patreon, depois, ainda vamos falar e já vamos passar para o Patreon. E no Patreon aí falamos abertamente, as pessoas, pronto. Sim, mas depois tem aqueles macacos que eu já vos apanhei e já vos bloqueei. Entram, pagam 3 euros, vem coisa e depois coisa. Para fora. Ok. Voltando, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não me arrependo. E já levei com o da boca. Já tive homens a perder o interesse porque já me disseram: para estar contigo tenho que ter peito. E não é só do meu body count, é tipo todas as histórias que eu tenho para lá no meio. Eu tenho noção que é preciso ter peito. Mas também foi uma parte de mim, foi uma fase. E não me arrependo de nada, porque agora tenho o meu pensamento. Nessa altura eu fazia porcaria, mas por exemplo, agora já acho superficial. E traz-me vazio. Eu já tentei voltar a ser, porque eu tinha 16 anos quando fiz as maiores partes das minhas loucuras. Era aos 16. E eu já voltei porque eu estava cansada de sofrer. E eu disse: não, vou ver a vida louca. Não consigo, chego a casa e sinto um vazio. E talvez... E depois é isso, eu sinto que eu comecei tudo muito cedo. Perdi a minha virgindade muito cedo, saí à noite muito cedo. E, por exemplo, as minhas amigas, tinha amigas minhas do secundário, tinham agora 20 anos, estão o quê? Universidade, não têm pais, vida louca, fumar, e estão agora a ter essa vida. Essa vida para mim já não é o mundo, já não é toda essa emoção, porque eu já tive isso quando tinha 16 anos. E talvez agora, aos 20 anos, já não queira curtir, mas a maior parte das pessoas dizem-me, que eu conheço mais velhas, dizem: 20 anos, aproveita a vida, curte. Porque pensam que eu nunca curti e tudo mais, mas eu já curti e sei que isso depois só traz um vazio e que no fundo essas pessoas, é isso, eu posso ter 17... Convém dizer que, imagina, da mesma forma que nós podemos criticar-te dessa questão, podemos também criticar, mas eu acho que já é um bocadinho mais agressivo e acho que tem um bocadinho mais de credibilidade de criticar
aquelas mulheres que depois, quando chegam aos 40 anos, é que querem estar a fazer isso. Eu ia falar nisso, por acaso. Imagina, nada contra com mãe, mas mãe o fodido cedo. com filhos. Sim, 40 anos com filhos a querer ter uma vida. É isso que eu ia dizer. Nada contra quando pessoas são mãe cedo, mas há muita gente que a mãe cedo e não aproveita a vida que devia aproveitar. Depois deixam os putos com 7 anos, que os pais vão fazer as porcarias. Eu sei que eu já fiz aquilo que tinha a fazer, eu já me diverti. Não estou a dizer que divertir. E diversão é só isso, não é? Há muito mais para divertir. Quero explorar o mundo, quero conhecer novas culturas. Mas nesse aspecto, eu sinto que já fiz o que tinha a fazer e já descobri muito nesse âmbito. E já não. E sei que não vai-me acontecer isso. Porque depois tem essas mães cedo que acontece isso. Ou levam uns putos para ficar aí nos tascos, em ambientes que não são muito bons. E eu não tenho medo de falar isso, sou sincera. Acho que as pessoas vão começar a pensar mais antes de ter uma criança. Não é só fazer e ter. Mas é a minha visão. O One Night Stand tiveste já, né? Como é óbvio. Sim, okay. Obviamente. A maior parte. Claramente. A maior parte. Vamos então ver aqui um vídeo que é de mulheres de biquíni. Deixa eu voltar aqui. When a woman posts a picture of a bikini and then sees her DMs like covered with men, then the next time her boyfriend's not on his best behavior, she can use that as a weapon. She can automatically post a picture, get a replacement and go for dinner that night with somebody new. Now tell me we're not creating narcissistic women if this is the setup that social media is providing women. Eu ia aproveitar nisto no que ele disse, que é, eu sei que isto vai ser polémico, mas estou-me completamente a cagar. Calma. A câmera não está em ti, diz. Pronto, basicamente é, se as mulheres metem um estilo de fotos, depois não reclamem das coisas que lhe dizem. Se eu vou postar só fotos de biquíni, e podem-me julgar mulheres, que eu sei que vou ouvir isto, mas se eu vou postar fotos de biquíni ou fotos mais propensas para o meu corpo e não para a minha cara, obviamente vou ter mais comentários sobre isso. E ela não fala nisso no vídeo, mas agora lembrei-me, e sei que isto vai ofender bem da mulher, esta coisa, mas eu acho que é só óbvio. E eu faço isso, eu meto fotos de biquíni e sei que quando eu quero, não tenho nada para fazer, apetece-me falar com uns chavalitos, entreter-me. Foto de biquíni, está feito. DMs, pumba. 20 mensagens. Pronto, entretenho-me ali, respondo às 20 mensagens, estou ali um bocadinho e passo o meu tempo e pronto, já está. Fácil. Mas eu tenho noção disso. E há mulheres, pronto, ficam ofendidas com isso, que não, porque eu posso postar o meu corpo e não têm que me olhar assim. Claro que não é fixe, isso também não é fixe, mas também acho que estão a pedi-las um bocado. Em relação ao que ela disse, acho que é isso, é as opções, temos opções e podemos ser substituídos facilmente. Estou no Tinder. Bem, este é giro, direita. Este é giro, mas não tem, por exemplo, a personalidade que eu quero, ou não tem o que eu quero. Almoços. Ou, por exemplo, não tem um bom trabalho, para meter o trabalho. Não tem um bom trabalho. Mas calma, isso importa. O que é o trabalho? Importa o trabalho do homem? Não, eu acho que não importa muito o trabalho do homem, desde que o homem seja tipo trabalhador. Ele tem que ser trabalhador. Em qualquer trabalho. Tenho minhas dúvidas. Em qualquer trabalho, tipo homem trabalhador. Mas claro que mais facilmente consegues ter uma estabilidade de vida para ter uma família com um bom salário de ambas as partes, não só do homem. Se eu chegar e disser, olha, trabalho na construção civil. Olha, ganham bem. Não, mas sou servente. Comecei há pouco tempo. Mesmo assim ganha bem. Tiras para aí 1.200 euros. Não, menos que isso. Menos? Se começaste agora, menos que isso. Eu conheço pessoas que começaram agora a ter 1.800. Mas pronto, imagina, sou servente, porque depois não transmite aquela imagem de estatuto e etc. É mesmo no registro de, por exemplo, pessoas que fazem ou arranjam painéis solares. Eles tiram 10.000 euros, 3.000, 7.000 euros num mês, estás a ver? Mas, no entanto, não é uma coisa que tens de andar sempre com um fato. Não tens que andar em reuniões, tens que andar pendurado e etc. Yeah. E eu acredito que as mulheres estão tão formatadas a pensar, olha, é assim que um homem tem que estar, viver, porque há redes sociais. Isso tudo vai sempre ao mesmo sítio. Que o homem tem que andar sempre de fato. O homem tem que andar sempre bem vestido. Cheiroso tem que andar sempre cheiroso. Isso por mais que digam que não, tem que andar cheiroso. Podes andar todo roto, mas é o cheiro que vai ser apelativo.
Diz-me uma coisa, o que é que achas? Já disseram que as mulheres gostam de sentir o cheiro a suor do homem, ou fragrâncias que tenham assim... São as feromonas. Eu também estive a ver uma coisa de científica a dizer que quando o homem tem excesso de testosterona, que torna-se atraente para a pessoa que está com ele ou atraente para mulheres. Porque são as feromonas. Feromonas é a essência do cheiro que as pessoas sentem de umas com as outras. E os perfumes, o que é que fazem? Fazem esse trabalho de uma forma sintética. Não sabia. Yeah. Agora, o homem, se tiver testosterona elevada, é claro que vai sempre, por exemplo, um homem quando sai do ginásio está suado, mas ele tem a testosterona elevada. E isso acaba por atrair, é claro que se for aquela catinga forte, é complicado também, não é? Sim. Mas o cheiro, o suor leve, acabado de sair, atrai a mulher. Estás a ver? Atrai a mulher. E depende, se ele tomou banho antes de ir para o ginásio e veio com aquele suor, é um suor quase que semi-limpo, mas é um suor sujo à mesma. Sim, estou a entender. Mas ele tomou banho. Agora, não tomaste banho, foste para o ginásio, aquele suor vai ser disgusting. Estás a ver? Mas isso é tudo feromonas. Mas sim, é isso aí é como um homem. Um homem que apresenta-se de fato, um homem que se apresenta de altos carros, que mostra que está em restaurantes e etc. Estás à espera de atrair que tipo de mulher? Sim, também é dizer isso. Mas depois isso também depende da cabeça da mulher. Não depende. You think that selling your nudes online and like... Isso é outro vídeo que eu queria colocar para vermos. Mas podemos ver. É quase com um segmento a seguir daquilo que estamos a falar. Do you think the money that you make from that translates to any sort of intelligence or skill, or are you like, do you accept the fact that you have no skill and maybe lack a lot of intelligence, which is why you had to go down that path? I have a degree. A degree in what? Philosophy. I could go to grad school and become a lawyer if I wanted to. So that's a good point. You could have become a very well-respected lawyer, had a good career. What do you think your kids are going to think when they said, oh, my mom had two options? They could have been a philosopher and a lawyer who made a lot of money, but they decided to be an online whore for 2 years, and then when they got ugly, now nobody wants to hire them anymore because they ruined their name and their reputation. Aqui também tiveram mal, né? Porque não deram a resposta dela. Gostava de ver o que ela disse, mas pronto, para ficar bem no vídeo, tua resposta. Em relação ao que ele disse? O vídeo. Do vídeo, ok. De forma geral, sim, eu acho que OnlyFans é ganhar dinheiro fácil. E tens de estar preparada psicologicamente para depois essas consequências. Mas o que eu não percebo é que a mulher faz isso, mas não quer as consequências. Pois, mas isso é porque a mulher também não é muito inteligente. Imagina, eu quero tirar foto. Imagina, calma aí. Espera aí, deixa-me só dar um exemplo muito rápido. Não sei se sabes, pronto, existe o OnlyFans e agora existe uma tipo de profissão que a bem disse, que é os managers de OnlyFans. Pronto, basicamente eu fui abordada por 2 managers de OnlyFans. E curiosidade, dei conversa a saber o que é que era suposto. E eles garantiam no primeiro mês 20.000 euros. E que o meu OnlyFans não ia ficar em Portugal, Viseu para Portugal, ia ser abaixo, ia ser só na América. E que eles fazem tipo a ligação dos contactos para ti. Imagina, se eu começar um OnlyFans sozinha é mais difícil do que parece. Há muita gente que tem OnlyFans e é aberto não há mensalidade porque é muito complicado sozinha ganhar os clientes e as pessoas que pagam. E essas pessoas fazem meio que a ligação de te dar uns clientes, mas ficam com uma percentagem. E garantiram-me 20.000 euros, 20.000 dólares, primeiro mês. Não vou negar, eu penso, 20.000 dólares. Nem que fosse só para pegar nesse dinheiro e investir em algo e não ter que fazer mais aquilo. Fazer um mês, pegar o dinheiro. Porque acho que não seria. Acho que é dinheiro fácil, mas fácil era se eu continuasse a fazer. E não como eu estava a pensar que era pegar no dinheiro e investir em algo e não ter que fazer. Fazia um mês. Pensei. Mas depois eu pensei. E se algum dia eu quiser abrir um negócio e se vier ao de cima? Por exemplo. Eu tenho que estar. Mas o negócio é de menos, Mariana. Ou pronto, aos filhos. Constituir uma família. Pronto, isso. E isso vai vir ao de cima, provavelmente. E as pessoas têm que ter consequência disso. Ou estás mesmo bem preparada para lidar com isso e vais ter que arranjar aí uma forma de explicar. Talvez na altura que for, né? Imagina, vou ter filhos para aí daqui a 20 anos. Da forma que estão, talvez para eles vai ser tipo normal. Olha, Kim Kardashian. Com a sextape. Exatamente. E os filhos, acho que aquilo foi colocado no Roblox. E os filhos jogam Roblox. Roblox é aquilo dos cabeças quadradas. Já vi. Exatamente, puseram só uma imagem, acho eu, puseram lá a correr. E ela acho que processou.
Yeah. Mas lá está. Vais estar a lutar contra algo que tu própria criaste. Sim, mas o que eu estou a querer dizer é que talvez daqui a uns anos eu ia dizer, olha, talvez eu tente arranjar uma forma de explicar aquilo aos garotos, não sei como, mas talvez na altura aquilo vai ser algo normal. Como as coisas estão a evoluir e a juventude está a ficar com as músicas, com aquela mas cena de estavas disposta a fazer o quê no OnlyFans? Eu nunca era... Depois tinhas que arranjar um parceiro. Não é. Eu disse assim, o que é que é suposto fazer? E eles deram-me um catálogo. Tinha brinquedos. Não, podia ser só, por exemplo, eu faço pole dance. Eu podia usar isso. Vídeos meus a dançar pole dance. Eu te imaginar bem. Agora... Toda pequenina da vida. Agora depende. Agora diz-me, qual é que ia dar mais dinheiro? Uma gaja a fazer pole dance ou uma gaja com brinquedos? Uma gaja com brinquedos. Pois, aí está. Agora, depois eu também tinha escolhido. Me disseram isso. Olha, se quiseres biquíni, tipo, imagina, paga um fotógrafo para fazer uma grande ação fotográfica de lingerie, estás a ver, como se fosse modelo. Assim, como fosse para uma publicidade. Podia fazer apenas isso. Mas claro que a rentabilidade não ia ser a mesma. E se eles também não começassem a ver que eles não ganhavam. A concorrência é muito agressiva. Pois, aí está. É muito agressiva. Pois, deixa-me baixar aqui. Isto está sem som. Eu sei. Só para tu veres. Eu não persegui. Apanhou uma beca. Mas pronto. Já estou a ver. Essa gaja é tua? Não, mas lá está. Se existe isso no mercado, tu vais lá só chegar, comer um geladinho. Olha, estou a comer um gelado de biquíni. E esperar que... Mas tem público para tudo. Vais à Twitch, tem agora uma secção que diz piscina e lazer. Tem lá gajas apenas de biquíni na piscina. Fazem milhões. Tem público para tudo. Depende. Tem público para tudo. Como é que conquistaram aquilo? Como é que chegaram lá, estás a ver? É Andrew Tate, por exemplo, está a ser condenado por causa disso. Ele é que fazia gestão de várias mulheres disso. Isso, tipo manager da OnlyFans. Exatamente. Que elas basicamente ficavam lá a dizer, olha, o que queres que eu faça? Mas ele mentiu também algumas coisas, né? Mas estava a dizer que elas só ficavam a ler a Bíblia e etc. Não, mas é mentira. É mentira. Mas pronto, a dizer que elas estavam só a ler a Bíblia de biquíni e ele é que ficava lá a falar com as pessoas. Mas claramente elas estavam a fazer coisas pornográficas. Mas, lá está. Mas é isso, tens público para tudo. Eu acredito. Mas tu queres ter filhos? Só tenho filhos. Queres constituir uma família? Depende. Eu disse à minha mãe, olha mãe, só te vou dar filhos se eu estiver bem da vida. Se não estiver bem netos? Sim, só te vou dar netos. Isso, filhos, foda-se o que seria. Só te vou dar netos se estiver bem da vida. Senão não te vou dar netos. Isto lá está. Fazendo num estúdio diferente, tem que levar com cães a ladrar o dia inteiro, que as pessoas deixam. A minha é tranquilo, tenho 4 cadelas. Não, mas eu não tenho paciência, meu. O que é um cão com 4 cadelas? Não, porque eu tenho uma fixação em ter qualidade no áudio, não sou ouvir absolutamente nada. Estar a ouvir aqui um cão. Enfim. Acho que devia colocar. Deixa eu ver. Não, acho que não. Fica mal. Ia pôr uma música de fundo. Não, deixa dar. O cão daqui a pouco cala-se. Não se vai calar. Ele já está aqui há bastante tempo. Mas sim, era basicamente algo soft, né? E eu sei que há público para tudo. E sabes porquê que as pessoas vão para o OnlyFans? Os homens vão para o OnlyFans a achar que vão se estar a aproximar da gaja e que poderão vir a ter uma chance. Estás a ver? Então não tinha que ser necessariamente um conteúdo. E também depois é saber manusear muito bem as coisas. Imagina, tu dentro do OnlyFans consegues ainda colocar um conteúdo mais fechado ainda. Imagina, tens OnlyFans, tu pagas para ter acesso ao meu conteúdo. Mas ainda consigo meter conteúdo, acho que fechado dentro desse conteúdo. Eu vou ao Reddit. Eu já tive em grupos de cenas assim, do género. Reddit. As fotos minhas já estiveram nesse grupo. Perguntaram assim, o que é que acham desta gaja? Uma porca. Tenho prints, mandaram prints. Já tive fotos minhas do biquíni, eu até as tirei. Mas pronto, eu acho que não é correto, mas também ia pedir um bocado. Eu tinha fotos minhas de biquíni, fizeram uma puta de um Photoshop, parecia que eu estava nua. Aquele Photoshop até estava bem feito. Espalharam a dizer que eu estava nua. Vou fazer aqui por razões... mas eu se mostrei aquilo... O quê? Porque apanhou um ângulo. Isso é suficiente para me mandar abaixo no YouTube, meu.
Tem que ter muita atenção a essas cenas, meu. A câmara, da forma como está, não me facilita. Então, Reddit, já tipo fotos minhas, tipo fotos de Instagram minhas, sim. Tipo, ou por exemplo, uma foto que eu publico num biquíni que é num story, eu já dia de piscina, pumba, foto de biquíni, e está só 24 horas, print, Reddit, está lá. Só colocando o teu coisa vai aparecer lá? Não sei. É M-L-I-P-A, né? Yeah. M-Y. M-L-Y-P-A. M-L? Sim. Tens razão. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Agora deixa eu ver. Pesquisa. Não. Mas é em grupos, daqueles grupos de homens. Fechados. Não. São várias. De vez em quando aparece aqui. Eles agora... Não, mas é nesses grupos. Mandaram um print e era isso para fazer Photoshop em fotos minhas que eu estou de biquíni e parece bem que eu estou nua e andaram a espalhar. Aí olha, já me aconteceu cada coisa. Que é o que eu digo. Eu já estou tão habituada. Por um lado... Claro que na altura dá-me assim um aperto no coração. E agora? O que é suposto eu fazer? Mas eu entendi que melhor é ignorar. Simplesmente eu não dei muitas asas à situação. Eu acho que... Mas, por exemplo, a pessoa que estiver ao meu lado vai ter que lidar com isto. Lá está. Eu tenho seguidores, tenho constantemente também a mandar mensagem, tenho o meu passado, tenho essas coisas que podem... O que tem para o teu passado? Por exemplo, o meu body count. Não é qualquer pessoa que vai saber lidar com isso. Eu sei que não é. Também não peço que seja. Depois dessas situações, imagina que é tipo, vai bem numa relação e chegam, mandam mensagem ao gajo, tipo, começa uma foto minha que eu pareço estar nua. Uma coisa que eu já reparei também na minha página é que eles podem dizer, mas ela é isto, ela é aquilo, aquilo outro, mas depois DM. Mas isso é os homens. DM, logo. Já me vieram contar, raparigas que participaram no podcast, que depois a dica é sempre a mesma. Olha, eu vi o teu episódio no podcast, achei muito engraçado, muito interessante quando falaste sobre isto, aquilo outro. É tão irritante isto. Eu espero bem que não se ouça. Tenho que baixar aqui o meu microfone, mas o teu vai apanhar sempre, porque o teu é explosivo. Okay. Este apanha próximo, mas o teu vai mais para coisa. É que ouvia-se ali o... Mas tenho que comentar isto para se ouvir melhor, exato. E basicamente, lá está. Disseram assim, esses teus seguidores aí mandam muita boca, mas depois ficam a mandar mensagem. Mas isso é o homem. Olha, já tive homens, és uma porca, porque não sei o quê, mas se tivesse uma oportunidade, se eu desse, estavam lá. Isso é verdade. E já, olha, eu tive um rapaz, ele pode ver esse podcast, estou-me a cagar. Eu suponho, estou-me a cagar mesmo. Tive um rapaz sempre a dar-me nas DMs, meti uma foto, uma roupa e ele, parece uma velha assim vestida. Mas olha, anda para cima. Parece uma velha, mas estavas aqui a tentar a tua sorte. Homem é assim. Até pode ser só sexual. Podem só querer mesmo sim, sexual. Sim, isso é que eu ia dizer. Mas mesmo assim, já mostra que, tipo, mesmo assim, já tira-te aquela... Isso tira a tesão num homem, obviamente. Não, mas não é ti, mas tira a credibilidade a esse próprio homem. Sim, que ele tanto estava a dizer. Sou o senhor e tu não és uma senhora. Mas, no entanto, um senhor que se diz senhor está à procura de uma pessoa, ou quer se envolver com uma pessoa que supostamente não vê como uma senhora. Sim, e olha, por falar nisso, vamos falar de critérios. Não é nada fixe homens sem critérios. Imagina, vamos supor, eu sou uma mulher com bastante critérios. E para escolher um homem. Uma coisa que eu já reparei, mantenha, eu vou-te ajudar. Critérios, estás com critérios, não te esqueças, critérios. Sim. Mas as mulheres têm essa tendência ou têm essa mentalidade de que um homem para mim tem que ser assim, um homem para mim tem que fazer isto, um homem para mim, etc, etc. Mas se formos a ver o historial da mulher, houve vários homens que não tinham nada daquilo que ela estava a dizer que tinha que ser e tiveram lá a partir até onde deu. Não, mas a mim pode ter só uma... Assim é que eu também tenho pancas, não vou negar, eu já tive pancas que só andava... Mas isso é na altura que eu tinha 16 anos, tinha pancas que andava só com jogadores de futebol, tinha pancas que andava com cantores, tive pancas que andava com, sei lá, jogadores de basquete, tive pancas que... Algum de Kizomba? Algum cantor de Kizomba? Tudo demográfico, é só Tuga, né? Não. Ok. Já tive... Portanto, depois no Patreon eu posso dizer assim mais já disseste, daqui nós já vamos. Mas... critérios.
estava a dizer. É chato quando, por exemplo, eu agora assim tenho muitos critérios para estar com alguém. Não quero despender o meu tempo e a minha energia com qualquer pessoa. Estou a investir o meu tempo e a minha energia com qualquer pessoa. Não, então tenho os meus critérios. E é mesmo chato quando eu tenho os meus critérios. E por acaso tu, diante de todos os homens que eu como mulher posso ter, foste escolhido para despender esse tal tempo e energia, depois eu vou ver e tipo, és homem sem critérios. Isso é mesmo chato, juro. Tipo, não façam isso. Mas como é que ficas a saber disso? Imagina, Instagram, followers, 700 seguidores, 600 mulheres. Depois ainda por cima são aquelas mulheres que nota sempre que nunca vão... Estás a ver aqueles gajos que só seguem gajas que postam fotos de biquínis, ou aquelas gajas com super, hiper, mega seguidores e que nunca vão ser notados, por exemplo. Eu tenho critérios, estou com uma pessoa escolhida e vou ver, só segues gajas primeiro. Eu também sigo homens, mas a maior parte das minhas followers, não, a maior parte das pessoas que eu sigo ou é gajas, eu sou gaja, ou é gajas que me inspiro, ou é cenas de psicologia e tipo cenas assim mais de... Ou marcas de roupa, não sigo muito homem, sigo algum, não vou dizer que não sigo, mas sigo. Mas gajos que só seguem gajas e depois vais até tentar perceber o estilo de gajas e tipo, não se aproveita nada. E teres logo a pinta pela tipo biografia aquelas biografias bem azeiteiras com bem emojis. Isto, eu estou a pegar um exemplo específico, se o gajo vir isto ele vai saber que eu só foda. Lixo no chão, não sei o quê, não, sushi sim. Porquê a pessoa que eu estou a seguir está a seguir alguém assim? Tipo, eu sei que isto depois pode te interferir um bocado no ego, estás a ver? Está ali a roçar no ego um bocado. Mas também se eu tenho critérios para estar com alguém e essa pessoa não tem critérios para estar com pessoas, eu vou-me sentir tipo só... Entendes? É um bocado chato. Mas eu sei que também roça um bocado no ego. É algo que tem que ser trabalhado. As pessoas não trabalham muito o ego. Por exemplo... Mulheres, jamais mandar mensagem. Não, homem tem que mandar para o segundo encontro. Não. Mulher, se tens interesse... E eu faço isso, não tenho problemas. Mas já fui muito condenada. Tive uma amiga minha que me disse assim, não conseguia. Se eu tenho interesse, qual é que é o problema de convidar? Tenho a noção que posso levar ou não. Agora, se tu não queres mandar a mensagem... Mas eu acho que isso é uma coisa das tugas, pá. O quê? Isso, a iniciativa. É? Eu acredito que as tugas têm muito mais iniciativa. Porque as africanas tu nunca sabes, elas podem ter interesse, mas nunca te vão dizer. Yeah. Mas no entanto são mulheres modernas, são para a frente, etc. Mas também depende da mentalidade. Por exemplo, eu já fui assim, joguinhos, tentar perceber o interesse dele sem perceber. Achas que eu ia te perguntar, tens interesse em mim? Não, dava até ali a volta, uma pergunta com duplo sentido. Mas eu também já lidei com muitas... Pronto, já estive num ambiente de muitas pessoas, não eram muitas pessoas africanas, mas já tive alturas da vida que era mais as minhas amigas e tudo mais. E claro que apanhei um bocado de manias delas. E dava ali a volta, mas só que agora também acho que é da maturidade. Eu não tenho tempo a perder, vou estar com joguinhos, vou estar-me a cansar psicologicamente, tentar perceber se ele tem interesse ou não. Tipo, ou estamos no mesmo caminho e é para ser, ou então tipo, estou a perder o meu tempo e eu não quero mesmo perder o meu tempo. E é por causa disso que eu tenho aquela descrição, é neste sentido. Não estou para perder o meu tempo, para que é que eu vou estar com joguinhos? Amigo, olha, se tens interesse somos dois, siga, vamos ver. Não vou estar, então eu mando mensagem, por exemplo. Se eu sei que posso levar um não e pode-me ferir o ego, sei, mas... É isso que me baixa o ego? O que é? Um homem querer sair comigo? Mas depois disso tens de trabalhar contigo. Por exemplo, para mim, encher-me o ego era quando eu tinha os homens todos nos meus pés, quando eu manipulava homens, fazia de homens cães, encher-me o ego. Mas agora sei que não, que eu sou muito mais que isso e não preciso disso. Mas isso algo que tem que ser trabalhado. Bem, agora vamos passar para o Patreon. Incrível. Toca ali na lâmpada. Para poder depois saber identificar qual é que é a parte do Patreon. Exatamente.